E aí, professor? Tudo bem? Boa noite. Letícia? Como é que tá com essa cara de sono aí, Letícia? Trabalhou demais hoje? Olha, tô precisando de férias. Não, férias você pode tirar a qualquer momento. Tô com a camiseta da Contábeis, ó. Ah, beleza, nós vamos instituir uma premiação agora, mais para frente. Cada aluno que assistir a aula com camiseta da Contábeis vai ganhar um prêmio aí. 0,1 ponto pro Covid. Ah! Na verdade, os prêmios... Tá gravando já? Tá gravando já? Claro. Ah, não, é só para mim ter certeza que esse 1 ponto aí das camisetas vai valer. Tô indo buscar, pera aí. Peraí. Não vale. Já estava gravado, né? Hoje eu vou repetir. A tua? A gente vai... É uma ação que a gente vai fazer em conjunto com o diretório acadêmico, né? Que eu vou me reunir com eles e propor isso aí também. E vai valer prêmio, tá? Mas não é nota, né? Porque a nota a gente ganha com o cérebro, né? Conhecimento. Vai ganhar prêmios, né? Não sou o Silvio Santos, mas vamos dar prêmio. Eu não sei se estudar deixa o cérebro musculoso ou se ele atrofia, porque eu fiquei até quase 1h da manhã. Mandei mensagem pro professor a 1h da manhã, tá? Mas não foi para mim, né? Passa um negócio lá e eu fiz um mapa tudo lindo, maravilhoso. Fui lá no programa, não dava para botar em PDF. Tive que refazer tudo de novo. Ah, mas a tua vantagem é que tu faz antes ainda, né? Então tu tem tempo para refazer. Que faz antes? Até xixi da prof ontem eu levei. Meu Deus. Tu, Letícia, então tu tá brabo, hein? Meu Deus, tô indignada. Por isso que tu botou aquele tênis na janela ali para defumar a casa. Ai, nem me fala. Olha aí, a Leti. Meu Deus, mas vamos lá, Leti. Alegria, quinta-feira. Tava aí curtindo um rock nacional para espantar os mosquitos e vamos lá. Faltou só tirar aquela guitarra da parede lá. Vamos ver quem mais que tá aí. Olha aí. Ô, Tcholi. Oi. Então tá, né? Vamos lá, galera. Com duas camisetas de Contábeis ganha ponto extra? Olha, pode fazer o aquecimento aí, né? Vamos ver mais para frente para começar essa promoção. O que tu acha? 2 camisetas de Contábeis, ó. Olha aí, hein? Tá valendo, né? Tá valendo. Edmar, pode ter duas. Pode ter duas, mas só uma vale. Essa rosa. A outra já passou da validade. Você já passou. Quem que te disse isso? Fica. O meu CRC tá ainda válido. Como é que deixou de valer? Ai. O tecido dela é válido por 5 anos. Passou 5 anos, já pode tirar fora. Ou é para não deixar. Não, senhor. É pela quantidade de lavagens, meu. Tá bom, gurizada. Depois vocês marquem uma reunião online aí e fiquem discutindo aí se vale ou não vale. Beleza, vamos ver quantos alunos temos aqui. 13 alunos, bem a metade da turma. Né? Vamos ver aqui, 14 agora, que a Karina Trentin está entrando. Vamos ver se a Karina está... Tudo bom, Trentin? Como tu foi a última que entrou, tu vai responder essa primeira pergunta que eu fiz aí. Calma, não sei o que tu perguntou. Calma que eu não liguei nem o computador ainda. Não, mas olha a tua chance. Ou tu responde agora ou perde a vez. Tá, e qual que é a pergunta? O dia do teu aniversário. Essa é fácil. É 6/12, ué. Ah, bom. É fácil de lembrar também. Tu pode pensar em meia dúzia de ovo, daí tu lembra que é o último mês do ano e que tem 6, né? Meia dúzia. Fácil. Ah, tá bom, isso aí. Mas tu faz aniversário no dia que tu nasceu também? Sim, por quê? Não, porque eu também faço aniversário no dia que eu nasci, né? Coincidência isso aí. Tá bom. Então quer dizer que eu vou ganhar presente, já que tu tá me pedindo que dia que foi, já que sou só eu? Ah, com certeza tu vai ganhar presente de alguém em algum momento. Então tá bom. Vai que eu ganho uma caixinha de bis que nem eu ganhei uma vez na tua disciplina com o bingo de não lembro o que era. Eu tenho um caminhão de bis para entregar. Metade e mais um pouco é a da Letícia. Sim. A Leite é sortuda, não adianta. Mas tudo bem, né? Vai que uma hora eu chego nesse nível, né? Nunca se sabe. Isso aí. Pessoal, compartilhei uma tela aí com vocês, estão vendo? Sim. Beleza. Então, pessoal, a gente vai começar o nosso encontro de hoje
comentando um pouquinho, fazendo um feedback, né, do que a gente fez até agora, que foi a auditoria das contas patrimoniais, basicamente do ativo circulante, né? Claro que a gente levou 3 aulas para fazer isso, as próximas serão 2 aulas para cada assunto e a gente vai complexando um pouco mais à medida que vocês vão se familiarizando com o que tem que fazer, relembrando os conteúdos e trabalhando, tá? Como eu disse, isso aqui a gente ia fazer presencialmente na aula, mas não deu, tá? Vamos ver se para o Grau B a gente consegue fazer presencialmente em alguns locais específicos aí que eu já estou negociando, tá? De acordo com a possibilidade de vocês visitarem esses locais e fazer essa auditoria, tá? Mas isso é lá para o Grau B, não vou dar muito detalhe, senão o pessoal já não dorme essa noite. Bom, pessoal, então o que acontece? Lá na aula 2, a gente começou a trabalhar o planejamento de auditoria, né? Que é o trabalho que o auditor faz antes de ir a campo, antes de fazer a sua análise, né? Fazer o seu trabalho. E claro que deu bastante questionamento, né? O pessoal não estava sabendo, a gente foi auxiliando, foi ajudando, fomos construindo essa tabela. E como vocês podem notar, essa tabela tinha 4 colunas e eu inseri uma 5ª coluna. E é o que vocês vão fazer aí no material de vocês, tá? Que vai ser a coluna do parecer. Qual parecer vocês escolheram para esta auditoria desse grupo específico, tá? Então, fazendo um feedback, né? Bom, a ordem vai ser até 8, não tem mistério. A descrição vai ser de acordo com o cronograma. Até depois eu vou comentar um pouquinho que a gente alterou o cronograma, né? Tanto que a próxima, que vai começar hoje, é do ativo não circulante, tá? Agora, o que pega mesmo, né? O que vai fazer vocês trabalharem e pensarem é o que vocês vão fazer na programação, qual que será o planejamento de vocês de acordo, né, com o tipo do grupo contábil que vocês vão auditar. E depois, né, sempre na segunda aula, vocês vão lançar o que vocês realmente fizeram quando a gente discutir e conversar sobre aquelas informações que eu disponibilizo. E, por fim, vocês vão colocar que parecer vocês escolheram. Então, fazendo um feedback aqui, né, do ativo circulante. Quando eu vou fazer, né, o planejamento da auditoria, seja de qual tema, eu sempre tenho que conhecer o tema antes, tá? Isso qualquer coisa na vida, tá? A gente não pode planejar nada, não pode querer fazer as coisas sem um mínimo de conhecimento, senão a gente vai acabar ou fazendo errado, ou, né, causando algum acidente ou um incidente daqui a um pouco e prejudicando o nosso trabalho ou o nosso lazer, tá? Claro que a gente não pode teorizar demais e nem burocratizar. A gente tem que ter um certo planejamento, tá? Não só financeiro, mas de ações, de atividades para a nossa vida. O trabalho do auditor, com certeza, precisa desse planejamento, principalmente nos lugares que ele ainda não conhece. Mesmo que ele já tenha feito, né, também, não quer dizer que ele não precise fazer, tem que fazer. Mas uma experiência anterior naquela empresa, naquele órgão, já ajuda, tá? Mas sempre eu tenho que estudar. Então, aqui vocês tinham sido contratados para a empresa Tio Ali, né? Que é a nossa contratante, né, para todas as auditorias desse semestre. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: eu nunca fui na empresa Tio Ali, como que será a empresa? Né? Procurar no Google, procurar na internet, no site, começar a conhecer o local que vocês vão auditar e até as pessoas, né? Porque às vezes no site das empresas ali, quem é o gerente disso, quem é o diretor daquilo, então já dá para pesquisar até pessoalmente essa galera no Face aí, no Orkut, no Instagram, né, no Badu, não, Badu acho que nem existe mais, tá? Para tentar conhecer, tá? Porque é sempre bom tu chegar num local e conhecer pelo menos um pouco daquilo onde você vai estar, tá? Claro que isso de pesquisar aí no Face, as pessoas, você não vão colocar aqui, mas tem que ter uma certa familiaridade ou um certo conhecimento do local onde vocês vão auditar. Bom, no ativo circulante, quando a gente fala em ativo circulante, o que é que vem à cabeça de vocês? Que tipo de contas aí no ativo circulante? Bom, nem vou perguntar agora que vocês, né, já estão careca de saber. Eu, pelo menos, estou careca de saber.
Tá. São as contas com maior liquidez, né? Aquelas que se transformam em dinheiro mais rapidamente. Caixa, que já está transformado em dinheiro. Banco, que eu só vou lá e saco, e já transformei em dinheiro. Estoque, que eu posso demorar um pouquinho, mas não é tanto, e vendo e já transformo em dinheiro. Tá? Aplicações de curto prazo. E, claro, aquelas outras contas que são regras contábeis, né? Que é valores a receber em até 12 meses, por isso que está no circulante. E as despesas antecipadas, né? Que são aquelas despesas que eu já paguei, mas que pertencem a outra competência, ou ao outro mês, mês seguinte, ou até o ano seguinte, dependendo da forma que eu apresento o balanço patrimonial. Então, isso eu tenho que ter em mente, que tipo de contas, que parte do patrimônio eu vou auditar. E como é um grupo bem, né, rápido, né, líquido, toda hora está mudando, modificando, eu tenho que planejar o maior número de testes possíveis. Claro, eu tenho 2 tipos de testes, né, mas os testes substantivos se dividem em vários procedimentos, então eu tenho que praticamente usar quase todos, tá? Então, o que acontece? Os testes de observância servem para quê? Para verificar o funcionamento do fluxo, ficar entrevistando, às vezes, a pessoa. Sempre é bom chegar lá e conversar com o chefe ou com o diretor para ver qual é a perspectiva dele sobre a empresa, tá? O auditor, né, pessoal, ele tem que ser um detetive, não adianta, ele tem que ser aqueles fofoqueiros, né, que ficam só cuidando dos outros e depois dando o seu relatório, né? Então, assim, não dá para ser um serviço acanhado, né? Tem que chegar, conversar numa boa, claro, mas é necessário isto para um auditor, tá? Então, os testes de observância, praticamente, eles vão estar presentes sempre, tá? Que é o primeiro contato. Já os testes substantivos são aqueles que eu vou pegar, né, e conferir, começar a analisar. Então, nem sempre eu preciso usar todos, mas no nosso caso do ativo circulante, a gente usou todos eles, porque, né, tem caixa. Então, se tem caixa e estoque, eu vou ter que fazer a inspeção, né, realização de contagem física, para conferir se os valores batem. A questão da observação, que é acompanhar as rotinas, por exemplo, quando recebe mercadoria, ou quando sai mercadoria do estoque, como é que funciona? Eles estão seguindo a questão lá da ficha, da saída de estoque, estão controlando o estoque corretamente, de acordo com o método, né, de inventário, PEPs ou média móvel, por exemplo. Tá? Se tem valores a receber, eu vou ter que fazer a investigação e a confirmação. Não só valores a receber, mas ver se os documentos estão lá, mas quando tem valores a receber, eu vou ter que circularizar se for algum valor relevante, lembrando, né, que não precisa ser para todos, é só naquilo que for mais relevante na percepção do auditor ou da auditora, né? E isso nos testes de transações e saldos, para conferir se os saldos batem. E ainda dentro dos testes substantivos, eu tenho os procedimentos de revisão analítica, que eu vou fazer um cálculo para verificar se a soma de todas as contas fecha com o valor total que está publicado no ativo circulante. Então, às vezes, a gente fazendo no sistema ou fazendo no Excel, pode errar, né? Então, vamos conferir, tá? A gente pode fazer a revisão analítica, vai ajudar até na questão da emissão do parecer. Então, por exemplo, fazer análise vertical, análise horizontal, índice de liquidez, justamente para verificar, por exemplo, quanto do ativo circulante representa o estoque. A análise vertical vai me propiciar essa informação. Se o estoque representa, por exemplo, 50% do ativo circulante, bom, qualquer divergência ela vai ficar um pouco mais relevante, porque é metade, né, daquele grupo numa conta. Então, eu posso colocar um percentual ali, um limite, né, mais baixo. Tudo bem, aqui eu coloquei 8%, isso no meu entender. Não estou dizendo que vocês vão apagar o de vocês e colocar igual o que o tio Ali está mostrando aqui, tá, pessoal? Não. Isso aqui eu só coloquei que é uma média, né, do que acontece por aí. Mas não significa, se você colocou aqui 20% em estoque, que está errado. Eu expliquei para alguns alunos, e já tinha falado na aula passada, e torno a repetir aqui, né, os limites, os cálculos lá de divergência,
isso é de cada pessoa, de cada auditor. Então, tem aqueles mais rígidos, aqueles mais flexíveis, aqueles que são tipo médico de exame admissional, né? Só pergunta se está bem e já receita ali a prova, né? Nem examina. Então, tem auditores assim também, que só chegam lá, visita, toma um cafezinho e já emite o parecer na outra semana, tá? Sem ressalva, tá? Claro que a gente não quer profissionais assim, então por isso que a gente trabalha, né, e ensina esse funcionamento. O que acontece? Até eu citei o exemplo para a Aline, né, se não me engano. Pode ser rígido, né, e pode emitir até um parecer adverso, né, aquele parecer que é mais grave. Não vai estar errado, porém, profissionalmente, será que a empresa vai seguir contratando a Aline para trabalhar, ou qualquer outro que se for muito rígido? Se tiver justificativa plausível, beleza. Mas se às vezes é uma pequena divergência, pequena que eu digo, é uma relevância pequena, né? Não é tão grave. Então, um parecer com ressalva pode caber, tá? Sem nenhum problema. Então, por isso que eu coloquei aqui prioritariamente, nesse caso que a gente trabalhou, um parecer com ressalva ficava bem. Mas quem fez parecer adverso, ok. Tá? Mas depois a gente vai falando os pareceres de novo. Então, aqui nessa parte do programado, tá? É basicamente isso. Então, vou colocar os percentuais de divergência dentro da minha perspectiva, após eu analisar o balanço, né? Fazer as revisões ali. Lembrando que essa análise vertical eu posso fazer antes de começar o trabalho de campo, porque o balanço patrimonial vai estar publicado, ou quando a empresa contrata, tu já pode pedir, né, o balanço para analisar, tá? Então, é mais tranquilo enquanto a isso aí, tá? Então, no ativo circulante, de maneira geral, em resumo, cabe todos os procedimentos que a gente viu, que existe nas instruções normativas, tá? Como eu disse, é só copiar e colar tudo que vai estar aqui. A única coisa que vai ficar assim, mais ou menos, de cada um, são esses percentuais de limitação da divergência, limite de aceite, né, das divergências. Bom, depois daquelas informações que eu dei, daquelas variações todas, e do debate que a gente teve na aula passada, a gente verificou que, basicamente, o que a gente fez? Os testes de observância, então, ok. Dos testes substantivos, eu fiz a inspeção, realmente, fiz a observação, né? O que eu fiz na inspeção? Contagem do estoque do cofre, né, do caixa. Eu acompanhei as rotinas da empresa, né, que são relacionadas ao ativo circulante, claro, e fiz a circularização com aqueles clientes, ou com aquele cliente relevante, né, que eu tinha informado para vocês. E também, né, não tem como fugir dos cálculos e da revisão analítica com esses índices todos. Então, basicamente, a gente fez quase tudo, ou deveria ter feito quase tudo, de acordo com o que a gente programou. E depois que eu relacionei o realizado com o programado, e a partir daquelas informações que eu dei para vocês, vocês teriam que emitir o parecer. O parecer, claro, né, ele tem uma estrutura, tá? Quem não fez auditoria 1 semestre passado, né, eu ajustei ali, orientei, aí depois acertaram. Ele tem uma estrutura que funciona de acordo com o tipo de parecer, né? Então, se é um parecer sem ressalva, ou seja, não tem nenhum problema relevante, copiar e colar, né? Só botar o nome da empresa correto e a data ali. Já o parecer com ressalva, eu vou ter que ter um parágrafo explicando qual que é essa ressalva. A divergência maior que 20% dos valores lançados na conta caixa com o valor constante em loco. Tá? Então, eu coloquei a ressalva ali, justificando que foi um percentual acima do que eu tinha previsto. Aqui, ó, minha previsão tinha sido 5% apenas. O parecer adverso é quando esse aqui, no caso, é uma relevância pouco grave, tá? Cabe o parecer com ressalva. Se é uma relevância mais grave, que afete basicamente um princípio contábil, ou tributação, ou algo assim grande, tá? Aí caberia um parecer adverso, ou seja, eu estou reprovando o ativo circulante desta empresa que está registrado. E o outro parecer era o parecer com abstenção de opinião, que é aquele que a gente não conseguiu ter acesso às informações, não conseguiu fazer nada do planejado, ou quase nada,
e aí, então, eu não vou emitir uma opinião, né, para queimar o meu filme. Eu vou fazer lá a abstenção de opinião, tá? Bom, para este caso, como eu já tinha entrado no assunto anteriormente, o mais adequado era o parecer com ressalva, mas lembre-se, né, isso aqui não é ciência exata, tá? Isso aqui é ciência social, é contabilidade, é auditoria, então, dá para dizer até que o único parecer que não caberia, de acordo com todas as informações que a gente viu, era com abstenção de opinião. Tá? O mais adequado era com ressalva, porque só tinha divergência ali, se não me engano, em 2 assuntos, ou só um, né? O parecer adverso, ele seria muito rígido, mas também não está errado, tá? Aí vai dar rigidez. Só que, como eu disse, às vezes muito rígido, né? As extremidades, os dois lados, né? Muito rígido ou muito flexível, acaba trazendo problemas, né? Para nossa rotina diária. Tá? Então, não recomendaria, mas, lógico, quem fez, se fosse um trabalho valendo nota ou uma avaliação, né, aceitaria os dois sem nenhum problema, tá? Mas vamos tentar sempre pensar assim, se é grave, se é muito grave, para poder escolher. E, no caso, até o parecer sem ressalva caberia aqui, tá? Desde que, no meu planejamento, eu colocasse aqui, ó, divergência de estoque, 30%, e aí deu uma divergência de 29%. Bom, então, para mim, não atingiu o limite, então é sem ressalva. Agora, se eu botei 8 aqui e deu 29, bom, aí teria com ressalva. Então, esses limites que cada um de vocês vão fazer é que também vai orientar qual parecer vocês vão colocar. E, claro, vai orientar o tio Ali para corrigir as atividades de vocês, seja ela valendo nota, seja ela não valendo nota. Então, pessoal, sobre esse resumo da aula passada, da auditoria passada, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem um comentário para fazer, algum questionamento? Professor? Sim. Nesse caso, a gente tinha duas questões que tinham pendências, né, que deram divergências. E aí tu disse que o mais indicado seria com ressalva, o adverso estaria um pouco rígido demais. Normalmente, o que é considerado... Eu sei que não tem um parâmetro, mas o que é considerado meio que um parâmetro em questão de quantidades de divergências para se dar um adverso ou um com ressalva? Olha, isso assim, né? Além de gravidade, né? Claro. Sim. Tu que é fã de futebol sabe, né? Que cada jogo um árbitro às vezes dá um cartão por uma falta e no outro jogo, por uma mesma falta, o outro árbitro não dá o cartão, né? Então, aqui é algo mais ou menos, né? É um raciocínio, assim, parecido. Mas, tipo assim, o que na prática, a maioria dos auditores mais experientes falam e publicam e escrevem, ou até dois, né, que trabalharam comigo, também me indicaram o seguinte, isso aí que eu disse, quando é mais grave, é adverso. Mas o que seria essa gravidade, apesar de não ser um parâmetro, tá? Se algo infringe uma lei, vou dar um exemplo, por exemplo, depreciação, vou dar até já um spoiler do ativo não circulante. A depreciação acumulada, nós temos uma lei, né, que define aqueles percentuais de depreciação. Então, vamos dizer que a minha empresa faça uma depreciação com percentuais diferentes da lei. Bom, isso é grave, infringir a lei é grave, tá? E outra coisa que é grave é infringir algum princípio contábil. Então, misturar o patrimônio da pessoa com o da empresa, não respeitar o princípio da competência nas receitas e nas despesas, tá? O princípio da prudência, às vezes, dependendo do valor, né? Por exemplo, tem uma ação judicial com valor alto e eu não contabilizei no passivo, então, o princípio da prudência não foi cumprido. Então, basicamente, esses dois casos, Camila, mas assim, não é parâmetro. Eu posso ter uma infração de princípio contábil e dar um parecer com ressalva. Tudo depende do que aquilo ali vai estar fazendo na empresa, no patrimônio da empresa. Por exemplo, pegando a pandemia, né, sintomas aí da Covid, uns têm dor de cabeça e não conseguem nem levantar da cama, outros têm dor de cabeça e conseguem, pelo menos, limpar a casa, arrumar o quarto. Então, isso depende muito do efeito da dor
dor de cabeça no corpo. Então, é isso aí. Qual é o efeito daquele fato relevante no patrimônio, no corpo da empresa? Então, é mais ou menos isso aí. Mas, assim, para começo, fica, então, infração de leis e de princípios contábeis. Isso é grave. Chegou a compreender, Camila? Sim, entendi. Obrigada. Ok. Mais alguém, pessoal, com dúvida, com questionamento? Ali na aceitação, né, nos limites, pode ser colocado tipo um limite total, o ativo circulante não pode ultrapassar a divergência de 8% no total. Pode, tu pode fazer individual, tá? Que esse aqui sempre tem que fazer individual, tá? Principalmente no circulante, como eu disse, que é um grupo de muita velocidade, né, de alteração, mas também tu pode fazer um percentual para todo o grupo. Tipo assim, deu divergência aqui, ali, mas essas divergências não podem ultrapassar X% no total do ativo circulante. Pode também, sem nenhum problema, Leti. Beleza. Alguém mais? Ok. Então, essa tabela aqui já está disponível, tá? Então, vocês podem adequar a de vocês, se ficou muito fora da casinha, mas, como eu disse, não precisa copiar igual o tio Ali, tá? A única coisa que realmente vocês vão ter que fazer é criar mais uma coluna e colocar o nome do parecer que vocês escreveram, tá? Que vocês escolheram para fazer e me enviaram ali para eu analisar. Alguns não enviaram, né? Mas eu confio que fizeram. Tá? Até porque quando a gente fizer atividade prática, bom, se não mandou para o tio Ali, não pediu um feedback do tio Ali, né? Pode ser que não acerte. Tá? Mas eu confio no meu grupo, né, Camila? É isso aí, esse é o lema de vida. É isso aí. Só agora citei a Camila aqui, lembrei assim, ó, como a gente teve duas situações ali que infringiram os limites, né? Quando eu fizer, se eu escolher o parecer com ressalva, eu vou ter que fazer, posso fazer, né, um parágrafo com a ressalva, citando os dois assuntos, ou 2 parágrafos de ressalva, sendo um para cada assunto. O que vai definir essa minha decisão? O que eu vou escrever? Se eu vou dizer só, tendo em vista que houve divergência na contagem acima de 20%. Bom, então é curtinha a frase, eu posso colocar junto com a outra. Agora, se eu vou escrever lá uma bíblia toda, porque ao realizar a contagem, a divergência foi relevante de 20%, no sentido que um meteoro veio e matou os dinossauros e acabou com a vida no planeta. Então, quem gosta de escrever bastante, bom, aí divide em 2 parágrafos. Até dando a dica para quem está fazendo o estágio, quem está fazendo o TCC, e lógico, quem vai fazer os pareceres aqui, que são todos vocês, um parágrafo ideal é de 4 a 5 linhas somente. Tá? Não adianta fazer parágrafos muito pequenos, que aí não tem, né, aquela qualificação, e o pior, né, escrever parágrafos muito grandes, enrolando e não sendo objetivo. Tá, pessoal? Fica a dica. Então, eu vou interromper o compartilhamento desse arquivo, e, de imediato, eu vou compartilhar com vocês, tá? Antes de nós entrar no assunto de hoje, a alteração que a gente teve que fazer no cronograma, que é benéfica para vocês, tá? Até eu postei ali no grupo de WhatsApp. Estão visualizando? Sim. Tá. Então, isso que está pintado em amarelo é o que a gente já fez. Então, eu já considerei 8 de abril aqui feito. Claro, a gente nem entrou no assunto, mas vai entrar daqui a pouco. Então, a gente vai ter 2 aulas, né, para o ativo não circulante, como já estava programado. Aqui que foi a alteração, ó. Então, eu antecipei a atividade prática que estava prevista para 6 de maio para o dia 22 de abril. Por 2 motivos. Primeiro, para não ficar uma atividade prática englobando vários tipos de auditoria, tá? Que aí ia pegar os 4 grupos, tá? E agora vai pegar só o ativo circulante e o ativo não circulante, ou seja, só o ativo. Então, vai facilitar vocês fazerem essa atividade prática, que ainda não temos percentual definido, mas o estagiário aqui do meu lado está dizendo para ser
20% no grau A, nós vamos estudar, eu quero dar 25%, mas é toda a equipe que decide, tá? E depois dessa atividade prática, claro, vocês vão ter prazo para postar, tá? Não é só no dia 22 ali, ela vai valer como aula do dia 22. E depois, para ativar e lá para avaliação, sim, vai entrar essas outras duas auditorias, a do passivo circulante e a do passivo não circulante. Então, a gente vai quebrar, né, toda essa parte aqui de ativo e passivo para finalizar o grau A, até porque depois a gente tem assuntos novos e de auditoria, claro, para o grau B. Vai ficar bem certinho, 4 auditorias no grau A, com 2 atividades, e 4 auditorias no grau B também, com 2 atividades. Tá bom assim ou tá difícil? Tá ótimo. Beleza, né? Então tá. Bom, então, também já finalizamos o cronograma, então agora eu vou compartilhar o material da aula de hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui. Esse material da aula 5. Então, hoje a gente já está atingindo aí 25%, né, do semestre, 1/4 do semestre, né? Até mais um pouquinho, porque se ninguém for para grau C, né, é uma aula a menos. Mas eu sei que sempre tem alguém que se esforça para ir no grau C, né? Vamos ver quem vai ser nesse semestre. Então, pessoal, hoje, dando continuidade, né, às nossas auditorias, nós vamos entrar na auditoria do ativo não circulante. E de imediato, já pergunto aqui vamos escolher uma pessoa no meio da multidão. Não adianta dizer que está com o microfone estragado, deixa eu ver aqui. Kellen Cristina, senhor, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Kellen Cristina, quando a gente fala em ativo não circulante, que parte do patrimônio vem à sua cabeça? Imobilizado. O que mais? Contas a receber a longo prazo. Mais. Imóveis. Imóveis é imobilizado, né? Não venha. Sim, Bom, tá. nós temos 4 grupos, subgrupos, né? Imobilizado e realizável a longo prazo, a Kelly já falou. Alguém lembra dos outros 2? Pô, é impossível que ninguém lembre. Intangível. Investimentos e intangível, intangíveis. beleza, e o outro? Investimentos? Investimentos, muito bom. O pessoal de contabilidade avançada não pode esquecer de investimentos, né? Bom, então, pessoal, a gente tem 4... Primeira coisa que vem à cabeça, os subgrupos do ativo não circulante. Realizável a longo prazo, que são aqueles valores a receber acima de 12 meses. Investimentos, que são aqueles investimentos ou em outras empresas ou em bens, né, que eu não vou usar. Então, um exemplo clássico é eu comprar um terreno e alugar esse terreno para outra empresa, ou eu comprar um galpão e não usar o galpão na minha empresa, mas alugar para outros. Então, isso é investimento também, tá? O imobilizado, que é, digamos assim, um campeão de bilheteria do não circulante, que é onde estão todos os bens da empresa, bens corpóreos, né, bens tangíveis, e, claro, o subgrupo intangível, onde estão os bens sem corpo físico, né, os bens intangíveis. Então, essa é a primeira coisa que, no trabalho de auditoria, na fase de planejamento, o auditor tem que ter na cabeça, a auditora tem que ter na cabeça. Muito bem. Falado isso, vamos escolher outra pessoa aqui na multidão. Daiane Baldiceira, tá me escutando? Na Baldiceira, eu acho que só... tô. Ah, Baldiceira, fiquei preocupado. Né? Já ia... Estava brigando com o microfone. Ah, bom. Baldiceira, tu já viu um balanço patrimonial na vida, né? Já. Muito bem.
E tu concorda que o ativo não circulante se divide nesses 4 subgrupos que a gente falou. Sim. Muito bem. Se o ativo circulante, ele é bem rápido, né? Toda hora está modificando, são as contas de maior liquidez. Qual é que é a característica, na tua opinião, claro, do ativo não circulante? Qual a característica, assim, contábil das contas do ativo não circulante? Na verdade, assim, se o circulante ele se transforma em dinheiro a curto prazo, o ativo não circulante ele demora um pouco mais para se tornar dinheiro, digamos assim. Ok, muito bem. Por exemplo, se eu tenho um imóvel no imobilizado e eu quero vender, talvez demore um pouco mais de tempo para mim poder fazer essa operação. Isso aí, muito bem, Baldiceira. Tu é a melhor Baldiceira, Daiane Baldiceira dessa turma, sabia? Que bom, né? Porque tem outra por aí, né? Mas não nessa turma. Então, pessoal, como a Daiane falou, as contas que estão nesses 4 subgrupos que a gente falou, elas ficam mais tempo no patrimônio, elas não mudam toda hora os seus saldos, ou aumenta estoque, diminui estoque. Aqui, por exemplo, imobilizei lá o bem, ele vai ficar 5, 10, às vezes 20 anos na empresa, com aquele valor contábil, se não houver reavaliação, né? Ou a própria questão do a receber de longo prazo, né? O realizável a longo prazo. Ele vai se modificar à medida que o tempo avança, só que 1 ano, né, demora a passar. Se bem que às vezes passa rapidinho, né? Mas demora mais a passar 1 ano do que 1 semana. Como às vezes um estoque é todo renovado numa semana, ou o próprio caixa, tá? Então, o auditor, de posse desse conhecimento contábil, dos subgrupos que estão ali, e desse conhecimento técnico que diz que as contas demoram mais a serem movimentadas, então eu tenho que começar a planejar, né, o que eu vou, quais tipos de testes que eu vou fazer. Então, basicamente, pessoal, nós temos 2 testes, né, os testes de observância e os testes substantivos. Quais desses testes eu vou realizar no ativo não circulante? Vou realizar os 2, ou só um, ou nenhum? O pessoal ficou mudo? Será que eu vou chamar alguém aqui? É uma observância, professor, talvez, por causa. O teste, na verdade, sim, né? Isso aqui foi só para vocês acordarem. Os 2 tipos de teste eu vou fazer sempre, tá? É os testes de observância, que é aquela parte inicial, né, de acompanhar os processos, entrevistar os proprietários ou os responsáveis por aqueles grupos. Por exemplo, no ativo não circulante, eu posso entrevistar o coordenador ou o chefe do patrimônio, dos bens ali, né, que estão ali imobilizados. Eu posso falar com quem gerencia os investimentos em outras empresas. Então, tudo isso aí são entrevistas dentro dos testes de observância. E claro que os testes substantivos eu vou fazer. Lembrando que esses testes substantivos, que é o número 2 ali, né, do programado, ele se divide em vários. Então, de maneira genérica, ele sempre vai estar presente. Agora, os testes substantivos, como a gente viu, ele se divide em testes de transações e saldos, que tem alguns objetos ali, alguns procedimentos a serem feitos, e os procedimentos de revisão analítica, que são aquelas questões de cálculo e índices, tá? No circulante, a gente usou todos, como a gente viu. E aqui no ativo não circulante, será que eu vou precisar usar todos esses procedimentos aí? Tem algum que eu posso deixar de fora? Quem que pode me dizer isso? Tio Ali, qual era a pergunta? Não estava prestando atenção aqui.
Deixa eu compartilhar aqui com vocês aquele planejamento de novo, que vai ficar melhor. O que acontece? Então, esses 2 testes aqui, tá? Eles são genéricos, são gerais. Então, sempre vocês vão colocar em todas as auditorias 1 teste de observância e 2 substantivos. Agora, os substantivos, eles se dividem em testes de transações e saldos e procedimentos de revisão analítica. E cada um deles tem alguns procedimentos relacionados. Desses procedimentos aqui que a gente usou no circulante, a gente vai usar todos eles no não circulante ou algum dá para deixar de fora? Professor, por exemplo, o teste de inspeção, né, que seria a realização da contagem física. Por exemplo, os bens intangíveis eu não vou ter como contar fisicamente. Ok. Estranho. Tá, mas e assim, os demais subgrupos, será que precisa realizar contagem física com a receber de longo prazo, com investimentos, com imobilizado? Eu acho que tudo depende da realidade da empresa. Depende da relevância dessas informações. Ok. Não existe receita de bolo, como tu disse. Isso aí, é bom vocês falarem isso aí, porque isso é sinal que vocês estão aprendendo, né? O que acontece, então, assim, pessoal? Se a gente vai fazer uma contagem física, dá para dizer que o único subgrupo que eu posso fazer uma contagem física é o imobilizado, né? Contar os maquinários, contar os computadores, contar cadeira, né? Mesa. Só que, vou dizer assim para vocês, é que nem gastar 2 sacos de carvão para assar um salsichão só. Ou seja, vai ser muito trabalho, muita energia para pouco resultado, tá? Mas, como eu disse, não é proibido o auditor planejar contagem física, inspeção no não circulante, tá? Mas assim, né? Principalmente se é uma empresa, olha, uma empresa de pequeno porte, bom, vocês podem ver pela casa de vocês, né? Pode ser uma casa pequena, mas é cheia de bens, né? Cheia de imobilizado. Imagine uma empresa de pequeno porte, é mais coisa. Então, o auditor não pode ficar preso a contar cadeira, sofá e computador, né? Então, até porque, né, aqui a gente está fazendo separado com os grupos, né? O auditor, ele faz todos ao mesmo tempo, então ele tem que priorizar o circulante, tem que priorizar o patrimônio líquido ou a DRE, tá? Então, no ativo não circulante, eu posso deixar de fora a contagem, tá? Posso até deixar a inspeção, tá? Porque eu vou inspecionar se os bens existem, mas assim, uma inspeção por cima. Ah, tem uma máquina aqui, beleza, tem uma máquina, né? Tá, ok. Mas não precisa fazer contagem física, tá? Beleza. Outra pergunta aqui, será que eu preciso fazer circularização no ativo não circulante? O que vocês acham? Acho que não. Por que, Gilvan? Opa, um pouquinho. Porque quando tu está fazendo uma investigação e está confirmando que naquele caso que a pessoa acompanha e na hora que está realizando, eu acho que você já tem uma forma de investigar. Olha o Covid. Não mesmo. Ai, meu Deus do céu, toma corona. De investigar o caso, eu acho que a circulação não entraria nesse momento. Ok. Alguém mais quer falar sobre a circularização aí no ativo não circulante? Acho que só se for na questão das contas a receber, clientes a longo prazo, depende da relevância disso, senão as outras coisas não tem muito que ter uma confirmação externa, né? Sim. Então, pessoal, né, a circularização, né, como a gente já viu,
é para confirmar se aquela transação ocorreu. Então, o que é que acontece? Em relação, como a Camila falou, né, que são as vendas a mais de 12 meses a longo prazo que me dá direito a receber. Então, a gente pode pensar assim, mas lá no circulante eu circularizei com o cliente que comprou, aqui é a mesma coisa. Mesma coisa não, pode ser semelhante, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque aqui, esse cliente vai me pagar daqui a 12 meses. E quando fechar o próximo ano e for emitido um novo balanço, esse cliente aí sim vai passar para curto prazo, para circulante. Então, eu posso esperar mais um ano e circularizar quando ele estiver no ativo circulante, a curto prazo. Tá? Mas também não me impede de fazer a circularização aqui. Afinal, aconteceu uma receita, né? E essa receita vai estar na DRE. Porém, como também foi citado, dá para fazer uma análise vertical e verificar quanto representa isso no não circulante. Então, a confirmação, a circularização, ela vai indo para o final da fila nos procedimentos da auditoria do não circulante, por ter essa característica de ficar mais tempo, né, registrado no balanço. Poderá ter uma circularização também se a empresa tem investimentos em ações em outra empresa, dependendo se for associada, coligada ou controlada, tá? Aí sim eu posso circularizar para confirmar se a quantidade de ações e os valores são aqueles que estão lançados. Mas nem todas, né, as empresas têm isso. Então, por isso que uma análise prévia do balanço já me direciona nessa questão de circularização no ativo não circulante. Certo? Beleza. Procedimentos de revisão analítica, pessoal. Cálculos, para conferir se os cálculos fecham. E análise vertical, horizontal, ali, gráficos. Preciso fazer no ativo não circulante? Eu acredito, professor, que na parte do imobilizado, sim, né? Porque vai ter aquela questão da depreciação, igual tu comentou, inclusive nos intangíveis, né? Isso aí. Então, assim, pessoal, né? É isso aí. Cálculos, revisão analítica, isso aqui eu faço sempre. Porque, por exemplo, para eu conferir, nem entrando na depreciação ainda, mas para eu conferir se a soma das contas fecha com o valor do ativo não circulante, eu vou ter que fazer cálculo. Então, o cálculo vai estar presente. Tá? A questão lá de ver qual é a proporção daquela conta no todo, também. Então, análise vertical, revisão analítica eu vou fazer. E, claro, aqui o grande ponto sensível para cálculos e revisões analíticas é, como a Baldiceira falou, a depreciação. E, claro, no intangível, a amortização e, se tem bens naturais, a exaustão, né? Lembrando matérias passadas. Principalmente por quê? Porque tanto a depreciação quanto a amortização e a exaustão, elas têm como contrapartida uma despesa. E o que é que a despesa causa numa empresa? Ela reduz o lucro. O lucro. E reduzindo o lucro, reduz o que a pagar? Impostos. Muito bem, né? Que motivação. Então, o que acontece? É um fato sensível. Então, o auditor, dá para dizer que quando vai trabalhar no ativo não circulante, a primeira coisa que vem à mente dele depois, né, daqueles conceitos iniciais, é o imobilizado / depreciação, que toda empresa tem. Nem todas têm intangível e investimentos ou bens naturais, mas bens móveis, máquinas, computadores têm. Então, vai ter depreciação, que tem contrapartida uma despesa. Então, pessoal, isso aqui vai ter que ter, tá? E, por fim, o nosso limite aqui de divergências. Precisa fazer isso aqui para o ativo não circulante? Acredito que não. Por quê? Porque a parte das perdas tu tem que ter já meio que planejado. E o limite de aceitação de divergência
quando se fala de depreciação, tu só pode depreciar o que é permitido por lei. Valores a receber tem que constar mais ou menos como perda. E os teus estoques, que seriam a margem aceitável, essa aí tem que ter uma margem de aceitação de divergência, no meu ponto de vista, né? Claro. Não, assim, ó, é que aqui está aparecendo para vocês as contas do circulante, tá? Mas, assim, concordo em parte com o que o Edmar falou, porque, por exemplo, vai ter valores a receber a longo prazo, então eu vou ter que ter um limite de aceite se tem, né, cálculo, valor diferente na realidade do que no lançado. A própria depreciação, se está calculada errado, você usa, né, o percentual da lei, mas você calcula errado, que nem aluno fazendo cálculo de depreciação, né, pega o percentual certo, mas erra na matemática. Então, eu vou ter que ter também limite de aceitação de divergências em todas as contas, né, em todos os grupos. Só que aqui eu vou escolher, por exemplo, depreciação, valores a receber de longo prazo, e posso deixar outros, né, porque os outros não são tão relevantes, a não ser que eu tenha investimento de milhões em ações de outra empresa, né, e ainda essas ações sejam avaliadas pela equivalência patrimonial, aí, então, é um ponto muito sensível. Se não, qual é que é o ponto sensível aqui? Imobilizado e depreciação e valores a receber de longo prazo. Mas se vocês querem colocar, né, cada conta um percentual, cada grupo daqueles, né, intangível, investimentos, imobilizado e realizável a longo prazo, um percentual também, é de livre-arbítrio de vocês fazer isso, tá? Mas como a gente está trabalhando aqui para o foco inicial, já que vocês estão aprendendo, a dica que eu dou é depreciação, imobilizado / depreciação e realizável a longo prazo, tá? Esses são os pontos sensíveis do ativo não circulante, certo? Até porque esses percentuais, esse limite de aceitação de divergências, é que vai influenciar o tipo de parecer que eu vou escolher. Porque se infringiu muito, infringiu pouco, ou não atingiu, aí vai influenciar a minha opinião, para se é sem ressalva, se é com ressalva, adverso, ou até com abstenção de opinião. Então, pessoal, uma das primeiras coisas que vocês vão ter que fazer assim que a gente terminar aqui o encontro é criar aqui a segunda linha, embaixo dessa, colocar 2, colocar auditoria das contas patrimoniais, ativo não circulante, e fazer a programação dos procedimentos de auditoria para o ativo não circulante, tá? Que nem a gente fez nesse aqui, tá? Deixa eu agora compartilhar de novo o material da aula de hoje, tá? Que tem umas informações ali que são importantes também para vocês, tá? Então, beleza. Você foi contratado para realizar a auditoria do ativo não circulante da empresa Tiwali Limitada. Ok, então é limitada, né? Não tem ações para vender. Após a realização do planejamento de auditoria, que é isso que vocês vão fazer, que eu acabei de explicar, você vai iniciar os trabalhos de campo, conforme o seu planejamento. Então, tem 4 informações importantes aqui, tá? Letra A. Durante os trabalhos de campo, verifica-se um valor registrado referente a uma venda a prazo para recebimento em 2023. Bom, vocês vão decidir se vocês vão fazer alguma coisa ou não vão fazer nada, tá? Então, isso a gente vai discutir na próxima aula, mas de hoje até quinta que vem, vocês têm que decidir que procedimentos vocês vão fazer com essa informação da letra A, certo? A letra B, o que é que diz? No subgrupo investimento, encontram-se informações sobre a participação da empresa em outras organizações, através da compra de ações. Então, a empresa Tiwali Limitada tem ações de outras empresas. Então, vai merecer uma atenção do auditor ou não vai merecer nenhum procedimento? Também está nas mãos de vocês. Letra C, tá? O subgrupo imobilizado possui inúmeros bens da empresa
tendo uma participação de mais de 50% no grupo ativo não circulante. Então, vocês fizeram aquela pré-análise e descobriram que só de bens, né, de imobilizado, dá mais da metade do não circulante. Então, farão algum procedimento ou não farão nada, tá? E, por fim, há registro no subgrupo intangível, possuindo um valor considerável. Então, opa, tem bens intangíveis registrados e é um valor considerável, tá? Não está dizendo aqui que tipo de bem que é, né? Mas é intangível. Então, farão procedimentos? Não farão? Tá? Então, o que vocês têm que fazer? Montar lá o programado, o planejado, né, de acordo com a característica do grupo não circulante, e responder aqui para mim, né, que tipo de procedimentos ou não procedimentos que vocês fariam a partir dessas informações aqui. Trazendo isso para a próxima aula, aí eu vou dar aquelas informações de novo, qual valores, qual percentuais, se houve divergência ou não, que vai ajudar vocês a escolher, a finalizar o trabalho e formular o parecer. Tá? Bem como a gente fez antes. A diferença é que agora vai ser mais rápido, porque você já tem uma certa noção de como faz. Então, pessoal, de novo, o que nós temos para a próxima aula? Tá? Aliás, para a próxima aula não. De hoje até a próxima aula. Montar o planejamento ali de auditoria com os testes, procedimentos e limites de aceitação para o não circulante e verificar quais ações vocês farão enquanto auditores naquelas 4 situações ali. Tipo, vou fazer a contagem física dos bens intangíveis. Bom, aí não vai conseguir, né? Já que o bem é intangível, como é que tu vai contar fisicamente o bem? Mas, né? Cada um tem a resposta que pode dar, tá? Então, alguma pergunta sobre essas atividades que vocês têm a fazer a partir de agora? Conseguiram captar aí o que precisa fazer? Com os rascunhos em mão fica mais fácil montar. Ok. Alguém não tem nenhuma dúvida aqui? Vamos ver aqui. Deixa eu chamar alguém que está dormindo. Vamos ver. Joyce, entendeu o que tem que fazer? Entendi. Não te acordei, né? Já estava acordada. Bom, isso aí, né? Dele energético e café preto. Vamos ver mais quem aqui. Marcos, entendeu, Marcos, o que tem que fazer? Sim, entendi. Beleza, cara. Mais um aqui para complementar a Trindade. Juriate, entendeu, Juriate? Sim, entendi. Sim, mas parece que está embaixo das cobertas já. É que tu me acordou. Olha aí, né? Tudo bem. Mas Luana da Silva Bertol, tudo bem, Luana da Silva Bertol? Eu acho que não está tudo bem com a Luana. A Luana derrubou no chão o microfone e ficou mudo. Tá bom. Bom, pessoal, então, nada mais tendo sobre a parte teórica aqui e explicações de auditoria 2, o que nós vamos fazer agora? Então, até as 22 horas é o nosso horário de aula, eu estou aqui online, estarei online no grupo de WhatsApp, tá? E também individual. Então, vocês aproveitem para fazer o planejamento para ativo não circulante, aproveitem já para responder que procedimentos vocês farão naquelas 4 ações. E na semana que vem, no início da aula, a gente vai debater isso aí, meio que corrigir, e eu vou dar aqueles números, aqueles percentuais que finalizarão o trabalho de vocês e vocês vão emitir o parecer de auditoria para o ativo não circulante a partir dessas situações. Beleza? Então, agora, estou parando a gravação, certo?